Bom dia. Bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois só através da graça dele é que, na verdade, nós podemos ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada. Amém, queridos? Eu agradeço a Deus, e Deus sabe disso, a oportunidade de voltar ao púlpito desta igreja. Já tenho vindo aqui participar dos cultos algumas vezes, mas estive aqui em 1984, quando ainda era missão, antes de ser organizada a igreja, e a propósito de um aniversário naquela época, nós fizemos uma série de pregações, em 1984, se não me falhe a memória. E voltar hoje, num templo maior, porque já era, pelo menos que eu me lembre, esse pedaço aqui. Depois passou para essa ampliação, ou ao contrário, alguma coisa parecida com isso. E os irmãos agora estão caminhando para um projeto monumental. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, tive o privilégio de pregar no outro templo. Tenho o privilégio hoje pela manhã de pregar neste templo. E quem sabe, um dia, antes de fazerem o outro grande templo, eu possa estar presente lá, mesmo com a idade já bem avançada. Eu agradeço por isso também ao pastor Juarez, esse grande amigo que conhecemos já de longa data, pela oportunidade de ter sido por ele convidado no início deste ano para, dentro de uma agenda possível, viver com vocês esta experiência. Ele e sua família. Eu sou imensamente agradecido. E sou muito mais agradecido porque eu recebi dele, sem que ele soubesse, uma palavra profética. Depois de trabalhar 10 anos na vida secular, 35 anos no ministério, somando então 45 anos de atividade profissional e também de ministério, fora os 3 anos de menor, eu entendi que deveria aceitar aquilo que estava vindo para a minha vida, que era a jubilação. 45 anos de trabalho e já estaria, então, no tempo certo de encerrar esse tipo de atividade. E quando mudamos para Vitória com esse propósito, o primeiro e-mail que eu recebi foi do pastor Juarez. E ele, então, me sugeriu que eu, a partir de então, me dedicasse a escrever. No primeiro momento eu não consegui aceitar bem esta ideia, mas depois orando e pensando e orando, eu acabei aceitando a palavra dele como uma palavra profética e desde então tenho me dedicado a escrever. Porque todos quantos aqui estão, que vivem essa jubilação, essa aposentadoria, sabem que não é fácil você encerrar da noite para o dia uma série de atividades, você precisa continuar fazendo alguma coisa. Então, hoje, eu estou envolvido com esse ministério de escrever, e já foram alguns livros publicados. E sobre esse livro, especificamente, Uma Vida de Oração, eu estou me referindo à vida de Jesus Cristo. Não estou me referindo à minha, nem de qualquer pessoa da minha família, ou de qualquer outro ser humano. A proposta é olhar para Jesus e ver nele uma vida de oração. E o capítulo 1 fala sobre motivações para o relacionamento com o Pai Celestial. O capítulo 2 sobre visão prática a respeito da oração. Capítulo 3, situações humanas que despertam necessidade de orar. Capítulo 4, precioso ministério de intercessão. Capítulo 5, a nobre atitude de agradecer. O capítulo de número 6, orações que Jesus Cristo não atendeu. E o livro termina com um apêndice, o Pai Nosso parafraseado, e um outro apêndice, uma oração bíblica do amanhecer. Em sendo assim, eu gostaria de, nesta manhã, a propósito do livro, destacar um dos capítulos. E neste capítulo, destacar um assunto a respeito de intercessão familiar. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia
no livro de Gênesis, no capítulo de número 25, no verso 21. Eu já notei desde quando retornei no início do ano a participar desses cultos, que vocês usam uma outra versão. Todavia, eu optei por manter a minha versão, mas vocês vão fazer a leitura na versão de vocês. E aí eu chamo a atenção para Gênesis capítulo 25, verso 21. Eu vou ler uma vez na minha versão e depois nós juntos, vocês juntos farão a leitura na versão de vocês e assim nós daremos o ponto de partida para essa reflexão matinal. Gênesis capítulo 25, no verso 21, está escrito assim: E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua esposa, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Leiam, por favor, juntos. Isaque orou instantemente por ela, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Um exemplo de intercessão familiar. Vamos recitar juntos para fixar o tema na nossa mente, na nossa memória do coração? Vamos lá juntos? Um exemplo de intercessão familiar. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência de ter percebido ser este o casal que mais me chamou a atenção em termos de relevância para a intercessão de uma pessoa em favor de outra. A história deles é uma história lindíssima, a história de Isaque e de Rebeca. E tudo começa a partir do momento quando o pai de Isaque, Abraão, está vendo-o no momento exato de contrair núpcias. E chama o seu funcionário, em nossa linguagem contemporânea, seu mordomo, a pessoa que lhe prestava serviços, para que fosse à terra da sua parentela e lá trouxesse alguém que pudesse ser esposa do seu filho. E esse moço assumiu um compromisso, e de fato foi, porquanto Abraão não via nas moças ali existentes alguém que pudesse atender o projeto de Deus para a vida dele. Abraão já havia cometido algumas falhas e não queria cometer outras. Então tomou muito cuidado no sentido de que seu filho pudesse ter o melhor casamento que fosse possível. E nesse sentido, de acordo com os seus critérios e valores, entendeu que deveria ser alguém de sua parentela, dentro principalmente dos valores espirituais que havia norteado a sua vida até então. E seu mordomo foi. Lá ele pediu a Deus que Deus o orientasse na escolha da moça. E de fato aconteceu o encontro, ele conheceu a moça e trouxe-a para conhecer Isaque. É interessante que, neste caso, o que prevalece como critério para o casamento era aquele critério existente até então, isto é, interesses das famílias. O amor não estava presente naquele momento até então. Quando Isaque sai, num determinado momento, para o campo e vai passear, e essa moça está vindo de viagem, diz o texto que ele também, além de passear, ele se coloca diante de Deus em oração. E me chamou a atenção há muitos anos o que é que o moço estaria pedindo a Deus, senão que ele fosse por Deus abençoado quanto a questões sentimentais e matrimoniais. Ao regressar desse momento, a caravana trazendo a moça se aproxima e a moça vive uma experiência rica em termos de amor. Diz o texto, contando a história, que ela ficou encantada por Isaque e logo perguntou: quem é esse moço bonito, elegante que está vindo
ao meu encontro. E aí eles são apresentados e acontece o amor à primeira vista. Observem vocês que, neste caso, 3 fundamentos estão fazendo com que esse casal tenha tudo para, em nossa linguagem contemporânea, casar e ser feliz para sempre. Primeiro, eles têm um interesse familiar harmonioso. Os pais dele estão em entendimento com os parentes dela. Segundo, eles estão apaixonados um pelo outro, vivendo uma experiência de amor à primeira vista. Terceiro, tudo isso é regado a muita oração. Oração por parte dele, oração por parte de Abraão e oração por parte daquele mordomo que havia tido a incumbência de buscar a moça. Em nossa linguagem contemporânea, portanto, depois deles terem se encontrado e terem vivido as experiências de definir a vida a 2, eles teriam a oportunidade de viver uma experiência maravilhosa de amor eterno. Acontece, em segundo lugar, e aí eu quero chamar sua atenção para aquilo que veio logo depois desse sonho, logo depois desse ideal, logo depois desse projeto pessoal. Diz o texto que mal eles começaram a vida a 2, como marido e mulher, antes de celebrarem bodas de papel, 1 ano de casamento, ela percebe que não pode ter filhos. Ela é identificada como uma mulher estéril. E aí o texto mostra de maneira implícita que certamente ele ficou chocado à luz da cultura de então, porque à luz da realidade existente naquela época, o salmista inclusive vai fazer referência ao fato de que naquela época os homens esperavam ter uma família de vários filhos, enchendo deles a aljava. Tal fato não podia ocorrer naquele que era o seu projeto maravilhoso, o seu sonho fantástico, a sua experiência tão acalentada e intensamente vivida no primeiro momento. Ele imaginara que seria, na sua expectativa, uma esposa que iria imediatamente engravidar, e talvez até engravidar de vários filhos, mas ele é surpreendido com a dramática realidade de que ele não vai ser pai se mantiver esse relacionamento com a mulher dos seus sonhos. O que fazer nessas circunstâncias? O que fazer quando você descobre que a sua esposa não é exatamente quem você idealizou que fosse? Qual a atitude que você vai ter quando você realisticamente acorda um dia de manhã, no leito do seu quarto, olha para o seu marido e percebe que o seu marido não é o príncipe que você estava esperando que ele fosse, mas na verdade ele está até precisando de beijos para deixar de ser sapo, porque é sapo que você descobriu que ele é e não um príncipe. O que fazer nessa hora? Que atitude tomar? Que rumo tomar? Que direção levar adiante? Nessa hora, eu fiquei pensando, meditando, orando e refletindo, tentando me imiscuir nas histórias dos dois, entrar no coração dele e aventar hipóteses. Por exemplo, ele poderia ter entrado num processo de autocomiseração, autopiedade, se achando o homem mais infeliz do mundo, o homem mais desgraçado, o homem que, de alguma forma, não foi abençoado por Deus como ele gostaria que fosse, e aí ele estaria se sentindo uma pessoa desafortunada, e a sua vida com ela, ao longo da existência, seria caracterizada por esse perfil. Um marido resmungando, um marido infeliz, um marido que não conseguia alcançar mais aquela maneira de ser no que diz respeito a sentir-se realizado. Outra hipótese que ele poderia ter vivido à luz da realidade humana era a de, na frustração de não ter a esposa que desejava, e aí vamos inverter, não ter o marido que sonhava,
ele vivendo a frustração, ele iria desencadear um processo de hostilização, agressão verbal, agressão emocional, chegando às raias até mesmo da agressão física, porque por trás de uma ira, por trás de uma agressividade, muitas vezes existe uma frustração. E quando as pessoas estão frustradas, ou elas em depressão, ou elas entram em hostilidade, em processo de agressão. E o que ele faz nessa hora, quando ele descobre que o seu casamento não é o que ele havia planejado, que o casamento não era aquele que ele havia pensado? Qual poderia ser a sua outra hipótese? O recurso jurídico, porque embora não existisse ainda a lei mosaica permitindo o divórcio, histórica e culturalmente, o divórcio já fazia parte dos povos da Mesopotâmia. O divórcio já era uma prática existente no mundo bem antigo. E ele poderia ter lançado mão desse recurso jurídico legítimo, que era o de separar-se da sua esposa, porque ela não era quem ele pensava que fosse. Ele não era aquele que ela idealizava que fosse. Então, os dois poderiam entrar num acordo e recomeçar a vida de uma outra forma, com outro parceiro, uma outra parceira, para viverem a experiência cultural de terem filhos, porque neste caso ela não quereria fazê-lo infeliz sendo uma mãe estéril. E o que é que ele faz nessa hora? Qual é a decisão que ele toma? E aí eu chamo a sua atenção em terceiro lugar para o fato de que ele resolve orar em favor da sua esposa. Bem, para nós talvez isso seja lugar comum, mas não é bem lugar comum. Pode ser no culto domingo de manhã, pode ser no culto domingo à noite, pode ser na semana de oração, pode ser na vigília de intercessão, pode ser no retiro de oração, mas na vida real, vivida de segunda a sexta-feira, diante dos dramas, diante das adversidades, às vezes o crente que no domingo ele prega oração, ele ensina oração, ele canta sobre oração, ele acaba não lançando mão da oração para resolver os problemas. Ele acaba não lançando mão da intercessão para ver que os problemas sejam resolvidos. Como diz o cântico anteriormente cantado, eu vou contar para Deus os meus problemas. Ele acaba não fazendo isso. E a ideia que Isaac vive é exatamente colocar em prática aquilo que ele havia aprendido, aquilo que ele havia interiorizado, aquilo que fazia parte da sua teologia, aquilo que era um dos capítulos daquilo que ele havia aprendido em termos de doutrina. E ele resolve orar pela sua esposa, e ele ora por ela. O meu texto bíblico, a minha versão tradicional, clássica, traz esse detalhe de que ele não apenas orou, mas diz aqui o texto, de uma maneira enfática, que ele orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela é estéril. É muito importante esse detalhe na versão clássica, chamar sua atenção que não foi uma oração que Deus não atendeu, nem foram duas orações que o Senhor não respondeu, nem foram 10 orações não atendidas. Ele orou instantemente por sua esposa. Por que esse detalhe é importante? Porque às vezes eu oro, você ora, nós oramos, mas depois de termos orado, diríamos assim, na linguagem de Paulo, por 3 vezes clamei ao Senhor, ou na linguagem de Daniel, por 21 dias eu orei ao Senhor, ou em outro tipo de linguagem, nós interpretamos que Deus não vai atender, e aí deixamos de lado a oração e lançamos mãos de outros recursos, de outras alternativas, de outras possibilidades. E o texto vai nortear nosso entendimento para que percebamos que não foi uma ou duas, não foram 10 ou 50 orações, foi uma vida de oração. Ele se colocou diante de Deus para interceder em favor da sua esposa instantemente.
E ele o fazia, é claro, na expectativa de que o milagre iria ocorrer. Acontece que os dias se passaram, as semanas se juntaram, os meses se somaram e os anos se acumularam. E ele continuava orando. Eu conheci uma senhora chamada Regina Mazzocco, em Vila Velha. O marido dela, diríamos na nossa linguagem, era o pior marido do mundo. Fazia com ela coisas que vocês não podem imaginar, alguns, e talvez coisas semelhantes ao que acontece em outros lares. Mas Regina não desistia do seu esposo. Ela entendeu que a sua atitude deveria ser de orar em favor do seu marido, mesmo que ele não fosse crente, mesmo que ele não vivesse as experiências que ela vivia. E os anos foram passando, e aquele sofrimento foi aumentando. E quanto mais ela sofria, mais ele fazia sofrer. Os anos se passaram, eu mudei de Vila Velha, fui para outra cidade. Um dia, retornando a Vila Velha para uma convenção, quando eu estava subindo a rampa ali da igreja Batista na Praia da Costa, onde estava acontecendo a assembleia ordinária, um senhor estava em pé e me parou e disse: "O senhor lembra de mim?" Eu parei, olhei para ele assim e falei: "Meu Deus, quem é esse camarada?" Mas eu não podia dizer para ele de pronto que não. Então eu fiquei silencioso ouvindo-o. E fiquei tentando ver se me lembrava através da voz, porque o rosto já não era mais familiar, os anos haviam passado. E na medida que ele insistiu, me colocou na parede: "Mas o senhor lembra? Diga se lembra ou se não lembra." Conforme ele foi falando, eu lembrei da voz. Porque eu havia feito 2 ou 3 visitas, em que ele inclusive nos recebera muito mal, a mim e a minha esposa. E eu disse: "Você é o Mazzocco." Ele disse: "Eu e Regina estamos esperando o senhor aqui para dizer que eu agora sou crente e diácono da Igreja Batista na Praia da Costa." Eu vou chamá-la, ligou para ela: "Senta aqui que ela está vindo." E sentamos os 3 e ficamos conversando. E ele acabou falecendo anos depois. Era diácono da Igreja Batista na Praia da Costa, era um dos homens mais dedicados ao ministério naquela igreja. Por quê? Porque Regina resolveu orar pelo seu esposo. Isaac orou pela sua esposa. Eu não quero entrar no mérito, não tenho esse direito. Mas veja bem, na época e na cultura, haveria a possibilidade, como seu pai fizera, no objetivo de ter um filho, de lançar mão de um recurso extraconjugal. Mas ele disse, à luz da experiência já vivida do seu pai, que não dera certo. Ele disse: "Não, eu vou orar por minha esposa. Deus tem todo o poder no céu e na terra, e Ele pode todas as coisas. Eu vou pedir a Deus, nem que seja instantemente, sem parar. Não vou me ater a calendário, não vou me ater a agenda, não vou me ater a tempo. Eu vou orar até que Deus atenda a minha oração." Não quero entrar no mérito também, não tenho esse direito, não vou fazer, mas se ele vivesse nos nossos dias, ele poderia lançar mão dos recursos da medicina contemporânea, em que as pessoas podem, através de inseminação artificial ou de qualquer outra ação de ponta na medicina, ter o filho desejado, como alguns casais têm feito. E graças a Deus, eu sou testemunha, já acompanhei alguns casais que tiveram filhos. Mas o que é que eles descobriram depois de terem um filho adotado ou um filho por inseminação artificial? Nasceu-lhes um filho natural. Deus atendeu às orações, que acabaram sendo interrompidas, porque lançou-se mão de outros recursos. Vejam, eu também não vou entrar no mérito, nem julgar, mas ele poderia, de fato, encerrar aquele relacionamento e caminhar num outro relacionamento para o seu projeto pessoal ser realizado. Muitas pessoas têm feito isso. A Bíblia abre espaço, e eu não vou entrar neste tema
mesmo porque tem um pastor, Juarez, e ele tem a linha doutrinária e a igreja também, mas apenas à luz da realidade cultural, das igrejas nossas, em que pessoas tentaram e não deram certo, e iniciaram uma outra experiência, e isso não vem ao caso. Que Deus abençoe a todos aqueles que vivem essa nova etapa da vida, essa nova experiência. Mas ele disse, eu vou orar pela minha esposa. E ele ficou orando por ela, para que Deus a abençoasse. Alguém poderia dizer que a sua perseverança era determinada pelo desejo de ter um filho. Sim, é claro que o desejo de ter um filho estava presente, mas quando você relê a história, volta ao início, você percebe o amor que havia dele para com ela e dela para com ele. E aí você vai perceber que não só valores espirituais, crenças, que Deus pode todas as coisas, estava prevalecendo, não só o seu interesse de ter um filho estava norteando as suas orações, mas também o amor que ele tivera por ela. O amor continuava. O amor continuava como chama ardendo em seu peito. Ele disse, ela é minha amada, ela é minha esposa, ela está vivendo isto, ela está passando por aquilo, mas eu vou continuar orando por ela. Faz lembrar uma história real de alguém que ficou idoso, um casal, e a esposa perdeu a memória. E ele ia visitá-la no hospital. E vendo aquela relação afetiva dele para com a esposa, já enferma, com a memória totalmente perdida, alguém perguntou àquele homem, mas por que você vem visitá-la sempre, continuamente, se ela nem sabe mais quem é você? Ele respondeu dizendo, ela não sabe quem sou eu, mas eu sei quem ela é. Eu sei quem ela é. E quando você vive uma determinada experiência em que o amor romântico, roilidiano está presente, ou aquele amor deliberado, em que você decide amar também, você decide amar, não apenas aquele amor que nasce, brota, como uma experiência romântica, bioquímica, uma paixão, mas aquele amor deliberado da volição, uma vontade de amar, eu quero amar, eu vou amar, então você acaba agindo como ele o fez, se colocando diante de Deus em oração. E aí, meus queridos, finalmente você percebe de maneira realista que o fato dele ser crente em Jesus, em Deus, o fato dele ter valores espirituais, viver um drama, saber que Deus pode todas as coisas e amar a sua esposa, fez com que ele orasse por sua mulher. Sabe quantos anos? Você sabe. É só você ler o versículo onde diz a idade com que ele se casou. O versículo diz que a idade com que ele se casou fora de 40 anos. E o versículo diz, nesse verso 21, que ele orou e Deus atendeu a oração. Mas quando diz que o neném nasceu, o versículo diz que ele estava com 60 anos de idade. Matematicamente falando, ele, portanto, orara em favor da sua esposa para que o neném nascesse 20 anos. 20 anos de oração, 20 anos de intercessão, 20 anos de súplicas. Você me diria, e finalmente depois de 20 anos ele foi atendido, se fosse necessário 30, ele continuaria. Se fosse necessário 40, ele continuaria, porque ele adotou um perfil, o perfil do intercessor. Tem outras possibilidades, existem outras alternativas, mas eu vou adotar o perfil do intercessor. E aí, em quarto lugar, já caminhando para o final, diante dessa história, várias perguntas nos vêm à mente. Várias interrogações surgem sobre a nossa maneira de agir e reagir diante das dificuldades, dos problemas, das adversidades, dos contratempos, dos sofrimentos, das infelicidades. Como nós vamos reagir às coisas que acontecem na vida? Indagações, por exemplo, até que ponto nós amamos uma pessoa? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer.
eu preciso fazer a mim. Até que ponto eu amo o meu filho? Até que ponto eu amo a minha filha? Até que ponto eu amo o meu marido? Até que ponto eu amo a minha esposa? Até que ponto eu amo os meus pais? Até que ponto eu amo os meus parentes? Até onde eu posso ir em nome do amor que eu tenho por eles? Uma segunda indagação: quais seriam reações naturais, permitidas, certas ou erradas, mas toleradas, que deveríamos ter diante das situações? Bem, eu tenho direitos legítimos, direitos que são garantidos pela Constituição. Eu não posso viver apenas em função de deveres. Afinal de contas, eu sou um ser humano e, como ser humano, eu tenho direitos. Eu tenho direitos de ter minha própria vida. Eu tenho direitos de fazer a minha própria escolha. Eu tenho direitos de pensar em meu próprio bem, em minha própria felicidade, em minha própria realização. Eu não tenho que ficar dependendo de outrem. Sim, são perguntas fundamentais que nós precisamos fazer. Uma outra que vem como consequência: até quando seríamos capazes de permanecer diante de Deus em orações? Até quando? Até quando a nossa agenda iria comportar, estar repetindo todos os dias uma mesma oração em favor de uma solução de um problema que não ocorre dentro do tempo estabelecido por nós? Uma vez, quando fez um comentário sobre histórias bíblicas, histórias como esta, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: para nosso ensino foi escrito. Sim, ele é muito incisivo na condução da nossa interpretação dessas histórias que estão narradas. Não é apenas um livro de história que eu vou contar, embora o brasileiro e o ser humano goste muito de histórias. E um prêmio Nobel de literatura fez questão, inclusive, de destacar isso: o ser humano gosta de histórias. E você pode contar histórias que você vai ter a atenção dele. Mas Paulo, escrevendo no Novo Testamento, ele diz: estas coisas foram escritas para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em outras palavras, e usando o exemplo de Isaac e de Rebeca e de Isaac, quando as pessoas passam por problemas, enfrentam adversidades, vivem conflitos, elas necessitam ter consolação. Eu não quero chamar a sua atenção primeiro para o fato de que a Bíblia foi escrita para isso. Eu quero chamar a sua atenção para a necessidade do ser humano. As pessoas, quando vivem determinadas situações, elas precisam de conforto, elas precisam de consolação. Senão elas não vão conseguir ir adiante. Elas vão dar um chute no balde, elas vão desistir de tudo. Elas vão ter comportamentos os mais estranhos e absurdos, porque elas não foram consoladas, elas não foram confortadas. Eu preciso de conforto nas horas adversas da minha vida, você precisa de consolação nas horas infelizes da sua existência. Ninguém consegue viver um dia a dia atroz, sem consolação, sem conforto, sem recompensa, sem compensações e, no caso, conforto. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, neste caso, aquilo foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Paciência e esperança existem como resultado de consolação, de conforto. E nessa linha de pensamento, encarando as necessidades humanas, Paulo vai escrever aos Coríntios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos consola em toda a tribulação. Vamos dizer juntos?
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos consola em toda a nossa tribulação. Sabe, de repente o segredo daquela pessoa que você conhece é que ela é consolada, não é que ela não tenha problemas. Você tem problemas e ela tem problemas. Vocês são iguais no que diz respeito aos problemas, mas é que ela está experimentando a consolação, o conforto que vem da parte de Deus, do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você colocar em seu coração o propósito de orar e de interceder, no meio das adversidades, dos contratempos, dos infortúnios, da infelicidade, se você colocar o seu propósito de orar, eu vou orar, Deus assume um compromisso com você. E esse compromisso é o de confortar você, é o de consolar você, é o de sustentar você, é de ajudar você para que você passe por todas essas situações amargas e difíceis da vida, até que os problemas sejam de fato resolvidos. E aí eu concluo em quinto lugar, termino realmente. Em sua agenda diária e mensal, está aberta, vocês estão vindo inclusive de uma semana de oração no final do mês de abril, estão entrando agora no mês da família, vocês têm uma agenda em que motivações para orar em favor da família vão acontecer. Essas motivações, por exemplo, você vai orar pelos seus familiares, como Jó fazia em favor dos seus filhos e das suas filhas. Você vai orar em favor dos seus parentes, como Abraão fazia, orando em favor do seu sobrinho. Você vai orar em favor de pessoas da igreja que você conhece, outras famílias, como Epáfras também. Epáfras orava em favor de pessoas da igreja de Colossos. Agora, além de orar pelas pessoas da igreja, além de orar pelos seus parentes, além de orar pelos seus familiares, um item de suma importância, imprescindível, inalienável, inadiável, intransferível, é orar pelo seu esposo, orar pela sua esposa. Amém, queridos? Orar pelo seu cônjuge, aquele que um dia você escolheu, aquele que um dia começou a fazer parte da sua vida, aquela que Deus colocou como a eleita do seu coração, e para que vocês possam continuar juntos como marido e como mulher, sejam nas primeiras núpcias, sejam nas segundas núpcias, sejam na terceira núpcias, seja até mesmo na quinta núpcias, como a mulher samaritana. Mas finalmente viver uma história de amor matrimonial. Amém? A canção que vamos expressar a Deus, com a permissão do pastor e do ministro de música e do pianista, eu vou convidar minha esposa para ir ao piano, diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. E eu convido vocês a ficarem de pé e nós vamos cantar esse hino, depois eu vou devolver a palavra ao pastor Juarez. 380 do HCC, binário para o culto cristão. A intercessão não somente traz as bênçãos de Deus, como também evitam que tenhamos outras reações. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar eu estou, diante dele exponho a minha aflição, quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda.
diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende minha prece, estou muito abatido. Livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ó vem, livra minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Se você quiser adquirir este livro e quiser que eu faça uma dedicatória, eu vou estar aqui à frente e eu farei essa dedicatória para você e para a sua família. Ainda de pé, pastor Juarez. Vamos orar, queridos. Obrigado, Deus, por esta palavra tão preciosa que o Senhor trouxe para nós nesta manhã. Obrigado porque o Senhor usou a vida do teu filho para falar conosco sobre um assunto tão sensível, tão necessário nesse tempo em que nós vivemos. É verdade, Deus, que nós desistimos muito facilmente. Nós paramos de orar muito cedo. Quando o Senhor ainda está preparando a bênção, nós já desistimos. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Precisamos que o Senhor nos mantenha com esse ímpeto e com esta convicção de que se nós permanecermos na oração, chegará o tempo da chuva do Senhor, da bênção do Senhor, porque o Senhor é um Pai tão amoroso, tão gracioso. O que a gente sabe, Deus, é que se o Senhor demora, é porque o Senhor está investindo ainda mais naquilo que o Senhor vai trazer para nós, como resultado de uma vida de oração. Ó Deus, livra-nos da superficialidade. Livra-nos, ó Deus, da oração relâmpago. Livra-nos, ó Deus, da falta de determinação na busca do Senhor. E nós reconhecemos, Pai, que essa é uma necessidade em todas as áreas da nossa vida, mas especialmente na área familiar. São tantos os desafios, são às vezes tão grandes as dificuldades. Então, Deus, a todos nós que temos estado aqui nesta manhã, por favor, dá-nos essa bênção, Deus. Diante de pensar em alternativas que o mundo oferece, e algumas delas até muito atraentes, leva-nos, ó Deus, para a oração. Leva-nos, ó Deus, para buscar os recursos do Senhor, porque nós sabemos que vale a pena, demore o tempo que demorar, mas quando a bênção do Senhor chega, ela compensa todo o tempo e o investimento da oração. Continua abençoando a vida do teu filho, Senhor, no seu ministério de escrever, mas também no seu ministério de pregar a tua palavra. Como nós ouvimos aqui nesta manhã, o teu filho pode ainda abençoar a tantas congregações, a tantas pessoas,
com a palavra que o Senhor tem trazido, revelado a ele. Obrigado, Deus, pela sua esposa, pela irmã Dônia, pela sua família. Continua, Pai, a suprir cada uma das suas necessidades em glória por Cristo Jesus, conforme a promessa da tua palavra. Nós oramos assim, em nome dele, o nosso querido Salvador e Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Olha só, pessoal, além de você poder adquirir o livro do pastor, como ele mencionou, se você quiser abençoar o ministério dele comprando o livro, você pode comprar lá, ele estará por aqui, ele pode assinar para você se você quiser. Mas também os CDs da Fabrícia, nossa cantora, estão à disposição lá na mesa, se você quiser adquirir também. Deus abençoe vocês então.